Olá, pessoal! O superbiomédico nos falou um pouco sobre o ciclo do sangue, as temperaturas e as condições para o transporte e a classificação de risco de hemocomponentes. Então, você já sabe que o acondicionamento, rotulagem e etiquetagem da embalagem para transporte de materiais biológicos depende da classificação de risco, certo? Agora, vamos aprender sobre o acondicionamento e rotulagem dessas embalagens. Quando falamos sobre amostras coletadas de doadores de sangue, bem como bolsas de sangue total para fracionamento após triagem clínica e epidemiológica, estamos nos referindo à substância biológica de risco mínimo, ou seja, inclui-se neste grupo o sangue de doadores considerados aptos à coleta. Por outro lado, materiais não enquadrados nas classificações anteriores, que sejam sabidamente isentos de agentes infecciosos ou que tenham sido submetidos a processos de neutralização, inativação ou esterilização, como bolsa de sangue total ou hemocomponentes que tenham sido liberados para fins de transfusão, estamos falando de materiais biológicos isentos. Dessa forma, é importante você saber que, no âmbito de etiquetagem, para espécimes humanos de risco mínimo ou isento, não há código de número da ONU e não se deve usar o símbolo de risco biológico na embalagem externa de transporte desses tipos de materiais, ok? A portaria número 370, de 7 de maio de 2014, em especial na seção 1, nos traz orientações sobre o acondicionamento e rotulagem de hemocomponentes a serem transportados. Para o transporte de unidade de sangue total e hemocomponentes coletados, processados e armazenados em sistemas de bolsa de sangue, não será necessária a utilização de embalagens intermediárias, salvo para o transporte por via aérea. Logo, para o transporte terrestre e aquaviário, utilizaremos o sistema de embalagem dupla. Vamos entender agora como funciona o sistema de embalagem tripla? A embalagem externa ou terciária deve ser rígida e de resistência adequada para sua capacidade, sua massa e a sua intenção de uso. Também deve ter dispositivo de fechamento. Caixas de isopor, sacos plásticos e outros materiais sem rigidez, resistência e impermeabilidade apropriadas não devem ser utilizados de jeito nenhum. Os materiais que são laváveis e resistentes a desinfetantes podem ser reutilizados, tudo bem? E cada embalagem terciária deve transportar apenas um tipo de hemocomponente. A embalagem intermediária ou secundária deve ser impermeável e à prova de vazamento. Deve ser feita de material resistente de forma a conter a embalagem primária. Já a embalagem interna ou primária também deve ser à prova de vazamento e impermeável. Essa embalagem está em contato direto com o material biológico a ser transportado. Pode ser um recipiente, um tubo de amostra, um envoltório ou qualquer outra forma de proteção, ou até mesmo as próprias bolsas de sangue. O sistema de embalagens utilizadas para o transporte de sangue e componentes será constituído de forma a garantir a manutenção da temperatura de acordo com a característica de cada material biológico transportado. Mas disso você também já sabe, não é? Já nós vamos aprender sobre os materiais refrigerantes que mantêm a temperatura destes materiais biológicos. Bom, as informações contidas no rótulo e na etiqueta das embalagens devem ser legíveis, compreensíveis, expressas em língua portuguesa com tinta indelével à prova d'água e sobre um fundo de cor contrastante. O rótulo e a etiqueta devem permanecer aderidos às embalagens e não podem ser rasurados ou adulterados. A embalagem externa conterá, no mínimo, estas informações: a identificação do serviço de hemoterapia remetente, do transportador e do serviço destinatário, além de endereços completos e telefones de contato. Também deverá conter identificação do tipo de material biológico transportado, a classificação de risco, frases de advertências quando aplicável, sinalização do modo e sentido de abertura da caixa, a data e a hora do acondicionamento do material biológico e contatos telefônicos para casos de acidentes. Tudo certo até aqui?